queridos. Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje vou estar compartilhando a respeito do Ministério de Oração, né? Busque o Ministério de Oração, parte 4. Amém? Eu peço, queridos, que vocês fechem os olhos. Vamos estar consagrando essa ministração, Senhor. Ó Deus, Tu és fiel, Pai, Tu és verdadeiro. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Ó Deus, que esta palavra venha ministrar, ó Pai, a cada alma. Senhor, as pessoas que estiverem ouvindo, Senhor. Ó Deus, sacia a sede delas na alma, Pai, a fome que tem pelo Senhor. Ó Deus, a Tua palavra nos diz para que observemos os Teus preceitos diligentemente. Assim como a ministração, ó Pai, ensina-nos a contar os nossos dias, Senhor. Ensina-nos a viver nessa terra, Pai. Que venhamos ser prudentes, ó Pai, e observadores das Tuas palavras. Ó Senhor, o presente é ouvir a Tua voz. O presente, ó Pai, não está no mundo, nem as coisas que há no mundo. Mas o presente está, ó Pai, em buscar a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Aleluias. Essa palavra, queridos, ela é tão importante, né? Eu vou estar compartilhando com vocês, né? O tema da ministração é: ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos a contar os nossos dias. Amados, essa ministração é de uma pergunta que me foi feita, né? Tem pessoas, né, amigos, né, irmãos em Cristo que sempre me perguntam algo, né, e também é algo também que o Senhor pode nos usar para responder, para que Deus fale através de mim para as pessoas, amém? Então, amados, eu peço que vocês peguem a palavra de Deus, né, peguem a Bíblia sempre para testificação no Espírito e abra lá no Salmos 90, amém? Queridos, esse Salmos 90 é um Salmos, né, escrito por o quarto livro de Moisés, né, se formos entender teologicamente, amém? Mas eu vou estar compartilhando espiritualmente o que o Senhor tem me ensinado. Salmos 90, eu tomo ela como oração, né, porque devemos, amados, não somente ler a Bíblia, meditar, estudar, porque Deus não estuda, Deus se compreende, Deus se vive em espírito e em verdade. Abra, por favor, no Salmos 90, vamos lá. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascer os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Paremos, verso 2, amados, de eternidade, como assim? O Senhor é eterno, amados, né? O Espírito que Ele soprou em nós é eterno e devemos vivificá-lo, amém? Então, de eternidade, de geração, porque Deus, Ele tem compromisso com as gerações, amém? Deus, Ele trabalha isso, amados. Podemos olhar pelos patriarcas, por Abraão, por Moisés, por Jacó, né, por Noé. Deus, Ele trabalha com gerações, amém? Verso 3, faz os homens voltarem ao pó, dizendo, retorne ao pó, seres humanos, amém? Do pó viemos, do pó para o pó voltaremos. Fomos formados do pó da terra, pelo sopro de vida, temos vida, amados, pelo sopro de Deus, podemos ter vida. Verso 4, de fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Então, amados, o Deus, amados, o tempo de Deus não é o nosso tempo, amém? Esse é um salmo também que se refere a tempo. Então, para Deus, amados, o tempo é um vapor, é um vapor que vai, não se conhece mais o seu lugar, que está lá em Tiago, né? Então, amados, o que pensamos em relação ao tempo, nada se compara ao tempo de Deus, né? A nossa vida perante os olhos do Senhor é um sopro passageiro que vai e não se conhece mais o seu lugar, amém? Verso 5, como uma correnteza, tu arrastas os homens, são breves como o sono, como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca.
Verso 6, 7. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Por quê? Não que Deus ele vai derramar a ira sobre nós. Apesar de sermos dignos da ira de Deus, amados. Por causa que somos pecadores, né? Desde o nascimento, né? A ira de Deus é justa, mas não vou frisar na ira. Por quê? Por causa que o nosso corpo, a nossa carne, ela tem tempo determinado. Amém? E ela vai se consumar um dia. Mas o Espírito de Deus, amados, ele tem que ser reavivado. Amém? Então, amados, Deus ele se ira contra todo pecado. Não contra os seres humanos, mas contra o pecado que está na essência do coração do homem. Amém? Verso 8. Conhece as nossas iniquidades, não escapam nossos pecados secretos à luz da tua presença. Aleluias. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa. Nós voamos. Amados, vamos meditar no Salmos 90:10, verso 10, né? Muitas pessoas, amados, quando chegam nessa idade de 70, de 80, né? Eu vejo, porque a palavra, amados, ela não tem a ver com o tempo de idade, ela tem a ver, você vai recebendo a sabedoria à medida que você busca. Por isso que Deus usou muitos jovens também. Deus não trabalha com o tempo, ele trabalha com a intensidade com que você busca ele. Amém? E não tem a ver também com a idade, tem a ver com a experiência, as experiências que você vai vivendo com o Senhor, né? No Salmo 119 nos diz: eu entendo mais do que os meus mestres, os idosos, eu entendo mais do que os que me ensinam, porque eu medito na tua palavra. Amém? Então não tem a ver com idade, tem a ver com a sua busca. E aqui está nos ensinando. Por quê? Porque 70, 80 anos é uma idade que a pessoa, muitas pessoas fadigam, estão fadigadas, né? Estão às vezes aposentando, estão vivendo o fim da sua vida, né? Porque depois dos 70, 80, não basta mais que 30 anos, amém? Então, para que a pessoa venha ao quê? Viver, porque vai restar há pouco tempo, amém? E aqui diz, anos difíceis, porque toda vida, amada, é sofrimento, é uma lida, estamos no mundo, o mundo que jaz no maligno, e o mundo, amados, que tudo que há nele não provém do Pai, a sabedoria que me refiro desse sistema, não provém do Senhor. Amém? E aqui diz, são anos difíceis de sofrimento, porque passa depressa. Mas quando o seu espírito é vivificado, quando você busca o Senhor vai te dando vigor no seu espírito. Então, por mais que você tenha essa idade, se tiver em espírito, né, você estará com vigor, você estará, amados, apto ainda para toda boa obra. Assim foi no caso de Abraão. Abraão, com quase 100 anos, ele teve, né, o filho da promessa, né? E ele não duvidou que Deus cumprisse essa promessa. Então ele ainda estava com vigor no fim da sua vida. Amém? Assim como Sara, sua mulher, que foi mudado o nome antes, Sarai. Então, no final da vida, eles ainda desfrutavam da vontade de Deus, porque Deus não trabalha o nosso tempo, Ele trabalha o tempo dele. Amém? Então, amados, vivifique o seu espírito, né? Porque ainda velho, você ainda glorificará o Senhor, você ainda terá aquele vigor jovem. Por quê? Porque o Espírito que o Senhor nos deixe é eterno. Amém? Verso 11. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que lhe é devido. Assim como a ira de Deus é santa e justa e terrível, ninguém escapa dela, amados. Assim deve ser o nosso temor perante o Senhor. A palavra de Deus nos diz que os olhos do Senhor procuram os justos da terra. Quem são os justos? Os justos são aqueles que foram justificados por Cristo, naquele madeiro, amados, que se arrependeram e entende que deve viver para o Senhor. Verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Aleluias, queridos. Peço também que vocês deixem aberto no livro de Efésios. Vamos lá. Capítulo 5.
né? Vamos ler verso 15, mas vamos meditar primeiro nesse verso aqui, 12. Amados, esse verso falou muito comigo no início também da minha conversão, né? O Senhor, Ele tem me ensinado, né? No início Ele me ensinava, e devemos sempre orar: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, né? Ensina-me a administrar os meus dias, ensina-me a viver para o Senhor. Porque a juventude, amados, ela é para o Senhor, amém? Se você tem esse chamado, amém? A juventude é para o Senhor. Não sabe o que fazer com a sua vida, né? Fica ocupando, às vezes ocupamos tanto tempo com tantos afazeres deste mundo, amados, e não com Deus. Então devemos buscar: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, ensina para que eu tenha um coração obediente, um coração sábio, né? Aí o Senhor te guiará. Amados, faça para Deus o que tiver para fazer. Busque Ele, que Ele vai colocar as palavras certas no seu coração. Busque a Ele, que Ele vai te falar o que você deve fazer. E principalmente, aleluias, viva para Ele, porque não é tempo perdido. Viver para o Senhor não é perder seu tempo, é usá-lo com sabedoria. E aqui está ensinando no verso 12: ensina-nos a contar. Senhor, ensina a contar os meus dias, para que eu não use ele com as futilidades desse mundo. Ensina-me a contar os meus dias, para que o meu coração medite na tua lei dia e noite. Ensina-me a contar os meus dias, para que eu saiba fazer o certo com o tempo que o Senhor me deste nesta terra. Porque até isso, amados, vamos prestar conta o que fazemos com o nosso tempo. Amém? Glória a Deus. Não use com futilidades. Não fique, amados, rindo do pecado. Não fique contribuindo com o pecado com seu tempo, mas contribua com o reino de Deus. Amém? Verso 13. Amados, perdão, vamos ler o Efésios 5:15. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como sensatos, mas como sábios. Então, amados, você vai andar com pessoas mais velhas, as pessoas que conhecem a palavra. Eu sou jovem, amados, mas a maioria das minhas amizades também é mais velha. Porque o Senhor nos ensina em ande com os mais velhos. Ande com seus pais, amados. Ouça o que os seus pais têm a dizer. Ouça os seus avós, o que eles têm a dizer, porque eles viveram mais que você. E principalmente, amados, se eles estiverem com a palavra no coração. Porque, né, minha avó, ela é muito temente ao Senhor. E eu sempre procuro observar toda vez que eu vou na casa dela o que ela fala. Ouça, amados, ouça o que os seus pais digam, ouça o que os seus mestres disseram, os seus professores, ouça, mas compare com a palavra de Deus. Amém? Pergunte ao Senhor também. Verso 13. Volte ao Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Amém? O Senhor age de misericórdia, amados, para aqueles que o buscam. Ai, glória a Deus. Verso 14. Satisfaz-nos pela manhã com teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Então, amados, o Senhor te dará sempre um novo cântico. Essa é a felicidade, que o Senhor colocará um cântico no seu coração. Aqueles que dançam, amados, aqueles que é como a noiva que dança, em espírito e verdade. Então, pela manhã, amados, em vez de você procurar satisfazer rindo, buscar coisas desse mundo, você vai buscar o Senhor. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligis, pelos anos que tanto sofremos. É o tempo que a gente passa aqui nessa terra, amados. Que o Senhor nos dê alegria nessa terra. O povo do deserto, amados, refiro também aos 40 anos de Israel, que viveu no deserto. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, o povo dos... Depois vocês podem, se vocês não lerem na palavra ou estudar, mas vocês podem ver o filme de Moisés, né? O povo não viu a terra prometida. De longe, Moisés, no fim da sua vida, ele viu de longe. Porque os filhos, Haramacharamanai, os filhos dos filhos, para aqueles que temem ao Senhor, é que herdarão a terra prometida, as promessas. Porque nem sempre, amados, as promessas são diretamente para nós, mas quem colherá os filhos dos filhos, tanto o pecado quanto a obediência. Amém? Dos seus pais. Então, amados, o povo no deserto foi afligido.
O povo era desobediente, o povo era teimoso, rebelde. A casa de Israel. Quem é a casa de Israel? Nós, que conhecemos a palavra, que vamos no culto. Às vezes somos afligidos, sabe por quê, amados? Porque às vezes a gente fica focado só no templo, só fazer as obras dentro de um templo. Só que você, amados, começa a pensar em espírito e verdade, você deixa de ser só um membro ali de uma casa. Mas você começa a ser discípulo. Você começa a fluir de dentro para fora. Então, quanto mais você desfruta do evangelho, mais você vai colher alegria. Amém? Glória a Deus, porque muitas pessoas morreram no deserto por causa do pecado, por causa da falta de conhecimento. Falecemos e o Senhor nesta manhã, ou no tempo que você estiver assistindo esse vídeo, Ele vai revigorar o seu espírito. Amém? Glória a Deus. 16. Sejam manifestos teus feitos aos teus servos, os filhos deles, o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do Senhor, Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida. Amados, eu gosto muito desse verso 17. Que as nossas mãos, amados, devem ser santificadas. As nossas mãos devem ser mãos apresentadas ao Senhor santas. Uma mão que não suja de sangue. Como assim? Pecados de sangue. Amém? No espírito, né? Colocar a mão, amados, daquilo que não promove de justiça, né? Porque nossas mãos devem ser consagradas ao Senhor, aquilo que tocarmos, seja um celular, seja um computador, amados, né? Seja apertar a mão, amados, até para você fazer um negócio com ímpio. Amém? Temos que saber com quem estamos fazendo negócio também. Então, que o Senhor consolide que as nossas mãos, amados, onde tocarmos, quando estendemos elas para os céus, nós oramos pelo próximo e as pessoas são curadas, elas são libertas. Assim que a nossa mão deve ser usada para curar, para estender, mas para libertar os cativos de alma. Porque o Senhor, uma das coisas que Jesus veio fazer é para, amados, e as coisas mais importantes, curar o cego. Amém? Da audição, né? As pessoas que são surdas espiritualmente ouvir. Amém? Cura da alma. Cura da alma não é ficar só numa denominação. Só esperar milagres, não. Mas você levar o milagre, você ser o milagre. Para você deixar de ser somente um cristão de uma denominação. Mas ser um cristão de Cristo, um filho amado. Amém? Amados, para finalizar, eu peço que vocês abram no Salmo 103, que testifica muito com Salmos 90. Amém? Vamos lá. Esse já é de Davi. Glória a Deus. Glória a Deus. Verso 15 do Salmo 103. A vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo. 16. Que vai quando sopra o vento e nem sabe o lugar que ocupava. Então, amados, não sabemos, amados, do dia de amanhã. Mas sabemos que a nossa vida, ela é um sopro. Somos um vento, amados, não sabemos. Mas que venhamos ser guiados esse vento pelo Espírito Santo, amém? Amados, não deixe a vida levar você. Deixa Deus te conduzir, deixa Jesus te levar para a eternidade. Amém? Não siga, amados, os ventos do mundo. Siga para onde o Espírito sopra, para onde a voz de Deus sopra. Assim como Abraão foi. Abraão, amados, foi considerado o pai da fé. Testifica em Hebreus. Amém? Então, amados, venhamos ser como Abraão, venhamos meditar no que os patriarcas e os legados deles, né, foram deixados a nós, venhamos meditar nisso, amém? E esta é a palavra para hoje, que ela edifique a fé de vocês. Desde já, se inscrevam no canal, amém? Ative o sininho, fico na paz.